E aí, galerinha, professor Jadson Rodrigues. Bom, pessoal, vamos aí dar continuidade ao nosso estudo de geometria analítica. Hoje nós vamos iniciar o estudo das cônicas, beleza? Quem são as cônicas? Bom, é a elipse, hipérbole e a parábola, tranquilo? Então vamos ver aí um pouco sobre cada uma delas, as características e como resolver aí alguns exemplos. Show? Então vamos lá. Vamos iniciar aí pela elipse. O que vem a ser a elipse, beleza? Bom, a elipse é o lugar geométrico de todos os pontos do plano, tais que, olha aqui a característica da elipse, ó. A distância de um ponto, né, do plano. Se eu pegar aqui um ponto P, por exemplo, chamar aqui as coordenadas de P de x e y. Qual é a característica que esse ponto tem que ter para que ele pertença a uma elipse? Bom, dados dois outros pontos do plano, que eu vou chamar aqui de F1 e F2, que virão a ser os focos da elipse, beleza? A distância formada entre entre P e F1, né? Vamos colocar aqui de azul. E a distância entre P e F2, o que é que tem que acontecer? A soma dessa distância aí, ela é sempre constante, beleza? Constante igual a 2A. Então, nós temos aí, por exemplo, a representação gráfica aí dessa elipse do seguinte modo. Dado aí dois pontos, cujo foco aí eu estou chamando de F' e F, de coordenadas 6 e 0. O que é que significa isso? Que esse comprimento aqui, ó, é C, beleza? Tanto para a direita quanto para a esquerda. Que nós vamos chamar justamente essa distância aí de F' até F de distância focal, beleza? Então a distância focal nada mais é do que 2C, show? Que é justamente o comprimento de F até F', beleza, pessoal? Uma característica importante. Bom, esses pontos que estão sobre a elipse, beleza? Todos esses pontos obedecem aí essa característica que eu falei aqui, ó. A distância entre o ponto até os focos, a soma dessas distâncias, ela é sempre constante igual a 2A. Então, todos os pontos que estão sobre a elipse têm que obedecer aí essa regra, beleza? Bom, nós temos aí os pontos característicos, isso nós chamamos aqui de vértices da elipse, beleza? Chamando aí de A linha, B e B'. Bom, a distância entre A e A', que são esses dois pontos aqui, deixa eu só apagar aqui para não ficar melhor de ver, certo? A distância entre esses dois vértices aqui, ó, eu vou chamar de eixo maior, beleza? Que ele vai ser quanto? Bom, se daqui para cá é A e daqui para cá também é A, então essa distância aí vai ser 2A, que é justamente aqui, ó, o comprimento desse percurso todo aqui, beleza? Então, sempre que isso aí acontecer, nós vamos ter então a elipse. Bom, e esse B aí? Nós temos aí a distância entre os B, né? Beleza? Entre esse B e esse outro B, nós vamos chamar aí de eixo menor, que vai ser igual a 2B. Então, muitas vezes nos exercícios ele só fala isso. O eixo maior de uma elipse é tanto. O eixo menor de uma elipse é, sei lá, ele dá um valor específico. E pede para determinar aí a equação da elipse. Então, vamos ver aí com calma todos os detalhes e como determina a equação dessa curva, beleza? Então, vamos aí, ó. Nós temos aí os elementos da elipse, show? Os pontos F1 e F2 são os focos, que a gente acabou falando aí já. O ponto médio entre os focos é o centro da elipse. Nesse exemplo aqui do nosso gráfico, o centro dela está aqui no 0, beleza? Mas lembrando que esse centro aí pode estar em qualquer lugar, show? Assim como a circunferência, beleza? No plano cartesiano, a circunferência pode estar com o centro na origem. No entanto, ela pode estar em qualquer quadrante, beleza? Assim como a elipse funciona do mesmo jeito. Bom, a distância entre os focos é a distância focal. No caso aqui eu chamei de 2F porque eu considerei a distância F, mas eu estou considerando a distância aqui C. Então essa distância focal aí no nosso caso ali é 2C.
beleza? Que seria essa distância aqui, ó, entre os dois focos, tranquilo? Só questão aí de nomenclatura, não muda nada. Show! Os pontos A1 e A2 são os vértices da elipse, beleza? A gente já viu, ó, aqui os vértices. E os pontos B1 e B2 são chamados polos da elipse. Então nós temos aí os polos e os vértices. É bom saber os nomes, as nomenclaturas, porque muitos exercícios às vezes utilizam dessas nomenclaturas. E você tem que estar por dentro aí de como é chamado todos os pontos, né, da elipse, todas as características. Beleza, e a excentricidade da elipse é a razão entre F e A. O que vem a ser essa excentricidade? Bom, essa excentricidade, galera, é o achatamento, o grau de achatamento da elipse. Quanto mais achatada ela é, ou quanto mais aberta ela é, beleza? Então, como é que calcula esse grau de excentricidade? É representado pela letra E e é a razão entre C sobre A, beleza? Show de bola. C, lembrando mais uma vez que é a distância do foco até o centro. E o A é o comprimento todo aqui, ó, a distância do vértice, a distância do vértice até o centro, beleza? Então, uma relação importante que nós temos que tirar aqui, ó, se você tem um foco aqui, vamos pegar o lado direito. Esse foco, eu tenho aqui o centro e eu tenho aqui o polo. Se eu fizer essa ligação aqui, ó, formando aí um eixo, um triângulo retângulo, cujo comprimento aqui vai ser C, beleza? Esse comprimento aqui é B e esse comprimento aqui é A, beleza? Então eu tenho que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então nós temos aí pelo teorema de Pitágoras essa relação de onde eu posso encontrar o foco ou até mesmo qualquer um dos eixos aí, né? No caso o eixo menor ou o eixo maior, tranquilo? Então essa relação vai ser de extrema importância durante os exercícios e para a gente poder conseguir mostrar a equação da elipse também. Show? Então vamos lá, vamos dar continuidade aí. Bom, a relação entre os elementos A, B e F, nós temos aí, ó, a representação desse triângulo aí que eu acabei de falar, beleza? Onde aqui está escrito F. Esse F é porque eu estou considerando o ponto F1 como sendo F e 0, beleza? Mas vamos considerar ele como sendo 6 e 0, não tem problema. Show? Se for considerar o F, vai ficar A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais F ao quadrado, onde esse F aí é o foco, tranquilo? Calculando aí o foco, eu consigo determinar ambos os focos, já que o outro é a mesma distância, porém para o lado oposto, beleza? Bom, então vamos aí para a equação da elipse, beleza? Como é que eu determino a equação da elipse? Bom, para facilitar a nossa vida, nós vamos pegar a elipse com o centro na origem, ó. Observe que o centro dela está na origem. E lembrando que ela não precisa estar com o centro na origem, certo? O centro dela pode ser em qualquer ponto. Mas para os cálculos ficar mais simples, nós vamos fazer nesse caso aí. E depois a gente estende para todos os outros. Beleza. Então nós temos que a distância desse ponto P até o foco 1, mais a distância desse ponto P até o foco 2 tem que ser constante igual a 2A. Bom, vamos tentar desenvolver isso aí para chegar em uma equação. Então vamos aqui, ó. Lembrando que aqui, ó, é a distância entre dois pontos que a gente sabe calcular e aqui também é a distância entre dois pontos. Então desenvolvendo tudo aí vai ficar a distância entre o ponto P até o foco 1, tá aqui o foco 1, ó. Quais são as coordenadas do foco 1? Vou chamar aqui de C e 0. E as coordenadas do foco 2, menos C e 0. As coordenadas do ponto P já está aqui, x e y. Então vai ficar x menos c ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Essa é a distância do P até o foco 1. Tranquilo. Mais a distância do P até o foco 2 é a seguinte: x mais c ao quadrado, y menos 0 ao quadrado. Isso aqui é igual a 2A.
Beleza, por que que aqui ficou positivo e aqui ficou negativo? Bom, aqui ficou negativo porque a minha coordenada do F1 é positiva, então x menos c. E aqui ficou positivo porque a minha coordenada do F2 já é negativa. Como dentro da fórmula já tem um sinal de menos, quando eu fizer menos com menos vai ficar mais. Por isso que aqui ficou mais, beleza? Só para a gente não ficar com dúvida aí. Bom, pessoal, agora nós vamos ter o seguinte. Nós temos aí duas raízes quadradas, beleza? Lembrando que para eliminar uma raiz quadrada, eu preciso elevar uma potência 2. Ou seja, se eu tenho uma raiz quadrada de um número, sei lá, raiz quadrada de A, e eu quero eliminar essa raiz quadrada, eu tenho que fazer o quê? A elevado ao quadrado. Tranquilo? Que eu consigo eliminar o expoente com o meu radical. Então vamos fazer isso aí, ó. Porém, vamos precisar passar um desses radicais para o outro lado, para poder facilitar as contas, beleza? Então vamos fazer isso. Passando aqui esse radical para o outro lado, vai ficar o seguinte. Raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y menos zero vai ficar só y, né? Então vamos colocar aqui só y para a gente escrever menos. Mais y ao quadrado é igual a... Do outro lado já estava o 2a, beleza? E esse radical vai passar com o sinal contrário. Então vai ficar x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Tranquilo. Como eu falei, né? Vamos precisar elevar ao quadrado aqui ambos os lados. Elevando ao quadrado aí vai ficar o seguinte. Quando eu fizer isso aí todo ao quadrado, esse radical aqui vai desaparecer. Essa é a ideia de elevar ao quadrado. Então vai ficar x menos c ao quadrado mais y ao quadrado igual. Bom, aqui eu tenho um produto notável, beleza? Vamos desenvolver. Quadrado do primeiro, então 2a ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 4a, que multiplica x mais c ao quadrado mais y ao quadrado, mais o quadrado do segundo, que é eliminando aqui a raiz agora, ó, vai ficar somente x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza, então vamos desenvolver aí esses dois produtos notáveis aí, beleza? Esses dois expoentes. Então vai ficar o seguinte. Desenvolvendo isso aí vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Beleza. Aí mais y ao quadrado igual. Repete todo mundo até chegar no desenvolvimento ali do meu quadrado ali. Então vai ficar 4a ao quadrado menos 4a raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos só apertar um pouquinho aqui, senão não vai caber. Vamos desenvolver então x ao quadrado mais 2 o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo mais o y ao quadrado que ficou lá no finalzinho, mas a gente está vendo ele. Bom, então vamos aí simplificar algumas coisas, beleza? Quem tiver igual em ambos os lados, nós podemos cancelar. Então, o x ao quadrado ele está aqui do lado esquerdo e do lado direito, então eu posso eliminar. C ao quadrado também, ó, lado esquerdo e lado direito. Y ao quadrado também consigo eliminar, beleza? O que foi que restou pra gente aí? Bom, do lado esquerdo ficou menos 2xc, do lado direito ficou 4a ao quadrado menos 4a, que multiplica a raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xc. Beleza. A ideia é fazer o quê? Cancelar essa raiz aí. Então, mesma coisa, a gente vai elevar ao quadrado de novo. Porém, vamos isolar esse radical aí, ó. Vamos passar esse radical para o lado esquerdo, para ele ficar positivo. E todos os outros números aqui, no caso, o menos 2xc, eu vou passar para o lado direito. Então, vai ficar o seguinte, ó. Já passando, vai ficar 4a, beleza? Eu estou mudando o sinal, ó, ficando positivo. 4a que multiplica x mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual. Do lado direito ficou quem? 4a ao quadrado
Mas, observe o seguinte, ó. Esse 2xt está positivo e esse 2xc está negativo. Quando ele for para o outro lado, ele vai ficar positivo. E eu vou somar com esse outro, ó. Então vai ficar 2xc mais 2xc, 4xc. Show de bola. Observe que eu consigo dividir por 4 em ambos os lados. Então vamos fazer isso, ó. Simplificando aí por 4, todo mundo vai ficar o seguinte. A que multiplica x mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado mais xc. Lembrando que eu estou dividindo aí por 4. Bom, elevando ao quadrado de novo, lembrando por que eu estou fazendo isso? Para poder eliminar o meu radical aí, ó. Então, elevando ao quadrado vai ficar o seguinte. A ao quadrado que multiplica x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Lembrando o seguinte, ó. Esse termo aqui é o termo do meu radical que eu eliminei aqui, ó. Tranquilo? Não vamos esquecer isso. E do lado direito eu fico com o seguinte. Vamos desenvolver esse quadrado aí, ó. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tranquilo. Então, ó, desenvolvendo aqui esse quadrado e multiplicando por a ao quadrado, vai ficar o seguinte. A x quadrado do primeiro é x ao quadrado. Quando eu multiplicar por a ao quadrado, vai ficar o seguinte. A ao quadrado que multiplica x ao quadrado. Beleza. Mas, agora, desenvolvendo ainda, quadrado do primeiro, aí depois 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quando eu multiplicar por a ao quadrado, vai ficar o seguinte. 2a ao quadrado, xc. Tranquilo? Mais o quadrado do segundo, que é c ao quadrado. Mas eu estou multiplicando por a ao quadrado, ó. Então vai ficar a ao quadrado, c ao quadrado. Beleza? Mais, agora o a ao quadrado multiplica o y ao quadrado. Então vai ficar a ao quadrado, y ao quadrado. Tranquilo. Do lado direito eu repito todo mundo aí, ó. A elevado a 4 mais 2 ao quadrado xc mais x ao quadrado c ao quadrado. Vamos observar quem é que está igual para a gente poder simplificar. Então, 2a ao quadrado xc, ó, está igual, posso simplificar. Não consigo simplificar mais ninguém, então o que é que eu vou fazer? Vou observar quem é que tem os termos em comum. Nesse caso aqui, ó, x ao quadrado, eu também tenho aqui x ao quadrado, ó. Então, vou juntar essas parcelas, colocando x ao quadrado em evidência. Vai ficar como? X ao quadrado em evidência. Aqui eu tinha a ao quadrado. Quando essa parcela vier para esse lado, ela vai vir com sinal de menos. Beleza? Já que ali ela está mais. Então, aqui vai ficar menos c ao quadrado. Show? Já coloquei em evidência. Aí, mais... Alguém está multiplicando y ao quadrado, não tem ninguém, somente essa parcela aqui, então eu repito. Igual. Quem foi que ficou do outro lado? Do outro lado ficou a ao quadrado, a quarta, perdão. Esse termo aqui, ó, vou colocar em azul para destacar. Esse termo aqui está do lado direito. Como ele não está multiplicando ninguém, nem o x e nem o y, vamos passar ele para o outro lado. Quando eu passar esse termo aí para o outro lado, ele vai trocar o sinal. Vai ficar menos a ao quadrado, c ao quadrado. Beleza. Então, nós temos o seguinte. Vamos continuar aqui, ó. X ao quadrado vai ser a ao quadrado menos c ao quadrado, mais a ao quadrado y ao quadrado. Vamos colocar aqui a ao quadrado em evidência. Então, vai ficar a ao quadrado menos c ao quadrado. Observe que essa parcela a ao quadrado, c ao quadrado, ó, tá aparecendo nos dois lados. E isso aí, nós vamos utilizar aquela relação que eu falei, né, de Pitágoras, ó. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Se eu passar esse c ao quadrado para o outro lado, ele vai negativo, né? Então vai ficar b ao quadrado vai ser a ao quadrado menos c ao quadrado. Então nós vamos substituir essa parcela a ao quadrado menos c ao quadrado por b ao quadrado em ambos os lados. Então vamos lá.
Substituindo aí, utilizando a nossa relação de Pitágoras, vai ficar o seguinte: x ao quadrado, que multiplica, no lugar dessa parcela aqui, eu vou colocar quem? B ao quadrado. Beleza. Mais a ao quadrado, y ao quadrado é igual a ao quadrado que multiplica. Lembrando a mesma coisa, ó. No lugar desse cara aqui eu vou colocar b ao quadrado. Bom, para finalizar, vamos dividir todo mundo aí por a ao quadrado, b ao quadrado. Por que que eu estou fazendo isso? Para poder essa parcela aqui ficar igual a 1, que é justamente a nossa equação da elipse, beleza? Então, dividindo todo mundo aí por a ao quadrado, b ao quadrado, vai ficar o seguinte, ó. Dividindo todo mundo. Bom, então vamos às simplificações. B ao quadrado eu consigo simplificar com b ao quadrado. Ficou o que na primeira parcela? X ao quadrado dividido por a ao quadrado. Mais, na segunda parcela eu consigo simplificar o a ao quadrado, ó. Ficando quem? Y ao quadrado dividido por b ao quadrado. E na última parcela vai ficar igual a 1. Então chegamos aí à nossa equação, nossa famosa equação reduzida, tá, galera? Equação reduzida da elipse. Lembrando que ela estando nesse formato, eu consigo identificar as coordenadas do centro, beleza? Nesse caso aí, o centro é o 0, 0, porque não está aparecendo ninguém aqui do lado do x nem do y, beleza? Consigo identificar aqui, ó, o eixo maior e o eixo menor. Show de bola? Então vamos fazer o seguinte, como eu falei, nessa formato aí, ela não está contemplando todos os pontos, somente se ela estiver no centro. Então, para contemplar todos os pontos, nós fazemos o seguinte, ó. Imagina que a nossa elipse não está no centro, beleza? Ela está em um ponto qualquer. Vamos chamar esse ponto aí de x0, y0, beleza? Então, como é que eu represento isso aí na minha equação reduzida? Então, é só eu fazer o seguinte, ó. No lugar aqui de x, eu vou colocar x menos x0 elevado ao quadrado, dividido por a ao quadrado. Mais y menos y0 elevado ao quadrado e dividido por b ao quadrado igual a 1. Bom, então, essa é a equação reduzida de uma elipse cujo centro é x0, y0. Beleza? Assim como na circunferência, eu já consegui enxergar imediatamente o centro olhando apenas na equação reduzida. Beleza? Então, essa equação vai ser fundamental para nós determinarmos o centro de uma elipse. Então, vamos treinar aí em dois exemplos que eu trouxe aí para vocês, ó. Então, vamos aqui. Determinar a equação da elipse de centro na origem. Então, vamos anotar aqui, ó. O centro é na origem, 0, 0. Beleza. Com o eixo maior horizontal medindo 10 unidades. Lembrando, o eixo horizontal é a distância entre os dois vértices, A1 e A2, cuja distância aqui eu sei que é 2A. Beleza? Bom, se essa distância mede 10, então quanto é que vale o meu A? Então vai ficar, ó, 2A mede 10 unidades, que ele falou aí, o meu A vai ser 5. Beleza, já encontrei o A. E ele fala que o eixo menor mede 8. Lembrando, o eixo menor é o B, né? Ó, B1 e B2. Essa distância aqui é 2B. Beleza? Bom, se a distância entre os B é 2B, e eu sei que essa distância é 8, então 2B é igual a 8, significa que o meu B é 4. Show de bola. Já sei quem é o A, já sei quem é o B e já sei quem é o centro. O que é que eu posso fazer agora? Determinar a equação. Então, x ao quadrado vai ser a ao quadrado mais y ao quadrado b ao quadrado igual a 1. Uma informação importante que eu quero colocar para vocês é a seguinte. O a ao quadrado aqui, ó, o a, ele sempre vai estar do lado do eixo maior. Nesse caso, o eixo maior aí é o x, beleza? E o eixo menor aí é o y.
pode acontecer de vir ao contrário, de que o y seja o eixo maior. Aí eu vou ter que ter o cuidado de lembrar que o a vai estar sempre do lado maior. Nos exercícios mais na frente a gente vai observar isso aí com mais calma, beleza? Bom, então continuando aí, ó. Quanto é que vai ficar então aí? X ao quadrado dividido. O a eu sei que é 5, então a ao quadrado, 25. 25 mais y ao quadrado dividido. O b ao quadrado, quanto é o b? O b não é 4? B ao quadrado é 16, igual a 1. Então, essa é a equação da minha elipse, cujo centro é na origem e as medidas foram as que ele deu aí, ó. Se ele perguntasse para mim qual é o foco dessa elipse, como é que eu determino o foco? Então, utilizando a nossa relação de Pitágoras lá, ó, nós temos que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Nesse caso aqui o foco vai ser essa distância, beleza? O c. Lembrando que na nossa elipse, o meu foco está aqui, ó. Vou colocar de outra cor. Vou chamar aqui de foco 1 e aqui de foco 2, beleza? E aqui é a origem. A distância do foco até a origem é esse comprimento c, que é justamente esse camarada aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Para determinar então esse foco, nós fazemos o seguinte. Vamos isolar ele, ó. Então vai ficar a ao quadrado menos b ao quadrado, beleza? Já sei quem é o a, já sei quem é o b, então vai ficar a ao quadrado é 25, menos b ao quadrado é 16, 25 menos 16 é 9, beleza? E raiz quadrada de 9 é igual a mais ou menos 3. Bom, então nós temos aí que o foco 1 é 3 e o foco 2 menos 3. Tranquilo? Nesse caso eu já consigo identificar o foco direto porque o centro é o 0, 0 na origem. Caso o centro não seja o 0, 0, eu tenho que somar e subtrair das coordenadas do centro. Então quando a gente chegar num exercício desse aí, a gente já observa com mais calma. Bom, já sei quem são os focos. Qual é a minha excentricidade? Se ele perguntasse no exemplo, né? Então, excentricidade é igual a C sobre A. Então, excentricidade vai ser, quanto é o C? 3. E quanto é o A? 5. Uma informação importante que nós temos que observar é o seguinte. Na elipse, essa excentricidade sempre vai ser maior que 0 e menor que 1. Na elipse, isso aqui sempre vai acontecer, beleza? Show de bola. Vamos para o exemplo 2. No exemplo 2 nós temos determinar a equação da elipse cujos focos estão no eixo das ordenadas. Olha aí, ó. Observar que os focos aqui, ó, estão no eixo y. Beleza? Aí vai mudar aí a equação. E são simétricos em relação à origem. Sabendo que seu eixo maior mede 10 unidades, mesmo esquema, ó. O eixo maior, ou seja, 2A, é igual a 10. Então, o meu A aqui é 5. Beleza. E que a distância entre seus focos é 8. Bom, lembrando que a distância focal, a gente viu que a distância focal entre os dois focos é o quê? 2C. Tranquilo? E ele já fala que essa distância aí é quanto? 10. 10 não, 8, perdão. Então, 2C vai ser o seguinte. 2C vai ser igual a 8. Então, o meu C é 4. Show de bola. Determinei o A e o C. Como é que eu determino a equação? Na equação, eu preciso saber qual é a coordenada B. Não tem problema, ó. Pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe que A ao quadrado mais B ao quadrado, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Já sei quem são as duas coordenadas e vamos isolar a terceira, que eu não sei. Então, A ao quadrado menos C ao quadrado vai ser... O A ao quadrado é 25, menos C ao quadrado é 16. B vai ser raiz quadrada de 25 menos 16, é 9, raiz quadrada de 9 é 3. Bom, nesse caso aí, nós temos o 3 e menos 3, né? Que é as coordenadas positiva e negativa.
Tranquilo. Agora eu já consigo aí determinar então a equação da minha elipse. Como é que vai ser a equação da minha elipse? X ao quadrado dividido por A ao quadrado mais B, opa, que é Y, né? Y ao quadrado dividido por B ao quadrado. O que é que eu tenho que tomar cuidado agora, ó? Tem que tomar cuidado o seguinte. A minha equação agora, bom, eu tenho que observar o seguinte. Essa é a minha equação reduzida, beleza? Nesse formato aqui. Porém, ele fala que a elipse, os focos da elipse estão no eixo das ordenadas. Tranquilo? Então, esse meu A ao quadrado aqui, ele não vai estar embaixo do X. Por quê? Observa aqui, ó. A elipse, ela está nesse formato aqui, ó. Imagina que ela está assim, ó. Beleza? Então, o eixo maior dela está no eixo das ordenadas. Então, esse A aqui, eu falei que ele sempre fica do lado do eixo maior. Então, nesse caso, o eixo maior é o lado do Y. Então, nós temos que ter o cuidado de inverter aí, ó. Então, na realidade, isso aí vai ficar o seguinte, ó. X ao quadrado dividido por B ao quadrado mais Y ao quadrado dividido por A ao quadrado. Observe que o A sempre fica do lado do eixo maior. O eixo maior está nas ordenadas, então vai ficar desse formato aí. Então, qual é a minha equação? Então, x ao quadrado dividido por b ao quadrado é 9. 9 mais y ao quadrado dividido por a ao quadrado é 25. Igual a 1. Então, essa é a minha equação reduzida dessa elipse aí, beleza? Então, essa elipse, ela está no eixo das ordenadas. Então, ela está nesse formato aqui, ó. Tranquilo? Quando ela está no eixo das abscissas, ela fica nesse formato, deitado. Beleza? Bom, galerinha, é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima. Valeu!